epístolas. Outro dia um falou para mim, se o jejum fosse importante, as epístolas não fariam silêncio a respeito disso. E a minha pergunta para aquele pregador foi, desde quando as palavras de Nosso Senhor precisam ser revalidadas pelos apóstolos para ter autoridade? Eu falei para ele, eu acho que você está equivocado. É justamente o contrário. O que os apóstolos falavam dependiam de Jesus para que eles pudessem ter autoridade. Então eles só podiam falar daquilo que o Senhor lhes mandou falar. É por isso que depois da ressurreição, Atos começa dizendo que por espaço de 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos, instruindo eles a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Paulo, que aparece depois e se classifica um abortivo, nascido fora do tempo, ele mesmo já escreveu aos Coríntios e dizia, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. O que os apóstolos falavam dependia da autoridade de Jesus, mas não o inverso. Eu olhei para um e falei, você disse que nós temos que pregar o evangelho. Seu argumento, Jesus pregou o evangelho, mandou os discípulos fazerem, os discípulos fizeram. Eu falei, aonde as epístolas nos mandam pregar o evangelho? Mas o silêncio das epístolas não te impediu de reconhecer a importância de pregar o evangelho. Eu falei, você disse que nós devemos ministrar cura, e eu concordo. E você diz, Jesus fez isso, mandou seus discípulos fazerem, e eles fizeram. Mas aonde o Novo Testamento exige como imperativo que se ministre cura? Eu falei, mas se isso não é um problema para você, por que na hora do jejum você muda a regra? Eu falei, você discordar dos meus argumentos de interpretação torna a discussão subjetiva, mas você não concordar com os seus próprios faz de você ou desonesto ou bipolar. Eu falei, então você é esquecida. Falei para outro dia, você prega ou falar em línguas, como eu. Aonde as epístolas têm um imperativo sobre isso? Quem foi incisivo sobre o assunto foi Jesus. E sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Paulo diz que falar em línguas edifica, ele diz que ele é grato a Deus, porque fala mais do que os outros, mas não tem imperativo. Eu falei, mas ainda assim você prega o falar em línguas a despeito da ausência de um imperativo nas epístolas. E terminei falando para aquele pastor. Falei, aonde as epístolas exigem com o imperativo que a gente dê o dízimo? Falei, elas não exigem. Há uma menção no livro de Hebreus, que mostra que quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque, figura o sacerdócio de Cristo, e entregou os dízimos, Levi, que estava nos seus lombos, era o seu bisneto, que ainda nem existia, Levi entregou os dízimos a Melquisedeque. E se isso não significa a passagem dos dízimos da antiga para a nova aliança, do velho para o novo sacerdócio, falei para ele, me diga o que significa. Mas ainda assim é um imperativo? Não. Falei, Jesus falou dobro de vezes sobre o assunto, e para você é suficiente. Mas quando a gente vai discutir o jejum, aí nenhuma dessas regras se aplica. Honestamente, Jesus disse, eles vão jejuar. Você pode repetir isso comigo? Diga, eles vão jejuar. Só mais uma vez, como se você tivesse tomado café da manhã, empolgado. Ou como se estivesse jejuando. Vai, diga, eles vão jejuar. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus vai trazer luz sobre o jejum em larga escala. Então, me deixa avançar e te apresentar a ideia de que Jesus não apenas discute para quando era o jejum, mas ele também apresenta a ideia de porquê. Em todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus registra isso no capítulo 9, dos versos 14 a 17. Marcos registra isso no capítulo 2, de 18 a 22. E Lucas aqui, no texto que nós temos, Lucas 5, de 33 a 38. Nos três, Jesus apresenta a mesma parábola, a mesma alegoria, depois da discussão do jejum. Ou seja, pelas leis da hermenêutica, as regras de interpretação bíblica, você não pode ignorar que essa parábola comunica algo sobre o jejum. E o que é que Nosso Senhor estava falando em figura? Ele começa dizendo no verso 36. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Do que é que Jesus estava falando? A gente precisa pôr uma lente cultural correta para entender o que ele falou. O povo daquela época não vestia de uma forma muito aparente, muito de boa aparência, nem de muita qualidade. A maioria das pessoas não tinha um guarda-roupa. Eu sei que os crentes hoje têm a tendência de abrir o guarda-roupa. Estatisticamente as mulheres estão ganhando pouco da frente dos homens e se queixar, não tenho nada para vestir hoje. Mas eu quero te dizer que nem Salomão em toda a sua glória teve um guarda-roupa como o seu. Nós vivemos uma época de muita facilidade. Eu não vou exagerar e dizer que roupa hoje é artigo descartável, mas se você não faz questão de viver, se vestir de grife, é algo muito acessível. Nós temos a indústria têxtil, nós temos uma facilidade enorme que aquele povo não tinha. A maioria das pessoas só tinha roupa do corpo, você sabia disso? Jesus diz assim, os que vestem vestes finas estão nos palácios. Era o topo daquela pirâmide social que se vestia bem. A maioria das pessoas não. Por quê? Porque não tinha condições. Você lembra quando Josué é abordado pelos gibeonitas? Eles vêm com uma história, olha, quando nós saímos da nossa terra, essas roupas eram novas, olha como elas estão. O povo viajava sem mala, com a roupa do corpo. Foi isso que Jesus disse aos discípulos, quando vocês forem pregar o evangelho, não levam uma segunda túnica. Ele está dizendo, viaja com a roupa do corpo. Agora imagina você viajar a pé, transpirando o dia inteiro, dormindo relento no chão, tomando banho enquanto lava a roupa no rio. Não tinha como aquilo durar. E nem como estar bem apresentável, limpo, passado ou não estar remendado. Agora imagina que a maior parte do povo está vestido com uma roupa já rota, velha, suja, rasgada. E alguém oferece uma muda de roupa nova. Diferente de hoje que a gente tem composição, camisa e calça.
Todo mundo naquela época usava túnica. Os homens não gostam muito, mas todo mundo usava vestido. Vamos deixar claro. Então alguém está com a roupa rota, estragada, remendada. E outro vem e oferece uma roupa nova. O que eu e você, presumimos que seja o bom senso, descarta a velha, trocando ela pela nova. Agora Jesus está dizendo que ninguém nessa condição. Ele diz ninguém faz. Ninguém faz na impossibilidade, ele está falando de bom senso. E nem precisa de muita inteligência para isso. Ninguém faz o quê? Não precisa de toda essa roupa nova, é muito pano. Só tem uns buracos faltando aqui. Em vez de me dar tudo isso, deixa eu recortar só os pedacinhos que eu preciso. Jesus está dizendo, ninguém vai fazer uma coisa dessa. Mas se ninguém faz no natural, por que é que ele está ensinando? Porque ele sabia que no espiritual, muita gente ia querer cometer essa insensatez. E até hoje, tem muito crente querendo viver de remendo, em vez de viver de renovo. Nós precisamos entender o que está sendo dito. Nós não fomos chamados a viver de remendo, e sim de renovo, é para trocar as vestes. Jesus falava do quê? De uma questão de estrutura. O novo de Deus, o novo do Evangelho, não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. O velho tem que ser descartado, trocado pelo novo. É mudança e não adaptação na estrutura. Quem está acompanhando? Quando ele conta a próxima parábola, ele fala a mesma coisa com uma outra roupagem. Ele diz, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Que era um odre. Era um cantil, uma bolsa feita com o couro do animal. Em toda a Bíblia você vai ver uma menção de um cantil contendo água. De um odre contendo água. Uma menção de um odre contendo leite. Todas as outras estão relacionadas com o vinho. Por quê? Quando o suco de uva era espremido lá no lagar e tirado, e isso significa vinho novo, ele ainda não foi fermentado. Havia uma fermentação natural do açúcar da fruta. Quando ele ainda não tinha passado da fermentação e era guardado na bolsa, eles fechavam e lacravam a bolsa. Ao limitar a exposição da uva a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, eles controlavam o processo de fermentação. É por isso que o odre está tão associado ao vinho. Mas se alguém pegasse um odre velho, uma bolsa de couro ressecada, quando começasse a pressão da fermentação, a bolsa não ia suportar. O odre iria rasgar. E se perdia o odre, e se perdia o vinho. O que é que Jesus está falando? A mesma verdade. O vinho novo fala daquilo que de novo Deus nos comunica por meio do Evangelho. E o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Tentar adaptar o novo de Deus na estrutura velha de vida dá prazo de validade ao Evangelho. E talvez essa seja a razão pela qual a igreja brasileira, que tem milhões de fiéis, também tem milhões de desviados, quase o mesmo número. Nós estamos pregando o Evangelho com prazo de validade, quando deixamos as pessoas acreditarem que o novo de Deus pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Não pode. Agora, pastor, o que é que o jejum tem a ver com a questão da estrutura? Em primeiro lugar, eu vou te dizer o que eu e você não precisamos. Nós não precisamos entender tudo o que Jesus falou para acreditar no que ele falou. Isso tem que ser um ponto. Porque hoje nós somos parte de uma geração que, se a gente não explicar a ordem, a gente não obedece à ordem. Isso é um grande equívoco. Jesus diz em Marcos 4:26 que o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. Eu e você não precisamos entender nada de germinação para ver a semente germinar. O que a gente precisa é plantar. Não importa se quem plantou conhece tudo, é um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis na área de germinação, ou se é um leigo como eu, você e muitos de nós. Aliás, o leigo pode plantar e sem saber ver a semente germinar. O engenheiro agrônomo pode saber tudo e não ver resultado nenhum se ele não plantar. Porque a semente não brota pelo conhecimento, ela brota pela prática. Então deixa eu dizer, o jejum não funciona para quem entende. O jejum funciona para quem pratica. Eu tenho visto gente que entende todo o assunto, mas não jejua. Eu tenho visto gente que jejua sem entender, mas tem resultados. Aliás, enquanto escrevi o livro no início desse ano, e Deus foi abrindo minha mente para entender biblicamente os resultados, a constatação que eu tive é, eu estou experimentando isso por anos, só não tinha enxergado o processo explicado antes, mas que ele já estava funcionando, já estava. Quando as pessoas me perguntam por que jejuar, eu gosto de dizer, ei, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Jejum é uma ferramenta, é um recurso para que você experimente mudanças. Outro dia, uma pessoa questionando o jejum na Nova Aliança, falou para mim, não, isso aí é uma obra de mérito e não de fé. Eu falei, meu amigo, tu devia estudar a Bíblia um pouquinho mais. Além de que, eu falei para ele, já te vi levantando oferta. E eu vi você pregando para o seu povo que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Interessante que você em momento nenhum falou que a colheita era baseada na graça. Você diz que cada um é que escolhe e determina. Ele falou, mas é bíblica, é uma lei espiritual de semeadura e ceifa. Eu falei, eu concordo. Mas quem foi que te disse que a lei é só para oferta? Paulo diz em Gálatas 6, nos versículos 7 e 8, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear também ceifará. Quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia para o espírito, do espírito colhe vida eterna. Eu falei, por que isso também não é uma lei espiritual para você? O cerne da obra de santificação se chama mortificação. Quando você nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, a natureza de Deus, no seu espírito. Mas Jesus explicou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. No seu espírito você tem uma nova natureza.
Mas na carne, você tem a velha, a de Adão. E até que Cristo volte, o corpo seja glorificado, a velha natureza não foi embora. E o pau está quebrando entre as duas. Por isso que Paulo diz, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, por causa dessa briga. Em Romanos 8,5, Paulo diz, os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Mas os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Não tem nada a ver com mérito, tem a ver com inclinação, tem a ver com semeadura e ceifa. Eu aprendi aos 15 anos de idade. E quero deixar o crédito aqui, ouvindo a irmã Valnice Milhomes pregando, ela dizia, a carne não converte. Tem que ser mortificada, tem que ir para a cruz. E ela ainda dizia, não adianta pedir com gentileza, dona Carne, poderia por favor se comportar? Paulo nos ensinou que na violência, ele diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu mesmo não venha a ser desqualificado. Nesse processo de inclinação, nós vamos praticar mortificação. Em Romanos 12, Paulo diz, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, uma aparente contradição, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? E aí, Paulo, mata ou não mata? Paulo está dizendo, mata, mas não mata o corpo. O que é que eu mato então, Paulo? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo, mata o que está dentro da carne, não seu corpo. Romanos 8,13 diz, pelo Espírito, mortificados os feitos do corpo. Mortificação é o cerne da obra de santificação. E o jejum, não é ele sozinho a obra de mortificação, mas é um recurso para a mortificação da carne, que acompanhado da sua irmã gêmea oração, nos inclina à consciência da nova natureza. Quem jejua com frequência ou regularidade vai entender melhor o que eu estou dizendo agora. O centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Nós somos parte de uma geração que fala muito do avivamento, mas está preso num outro centro de gravidade, desejando outras coisas, tanto quanto, se não mais, o avivamento que nós falamos. Está na hora da gente começar a se desprender mais e ser sugados pelo centro de gravidade do reino de Deus. E o jejum tem um poder extraordinário nisso. Quem jejua com frequência ou regularidade testemunha a mesma coisa. As coisas materiais perdem absurda, inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado contra a ofensa. Nos últimos anos, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Cada um precisa aprender a liderança do Espírito Santo desse assunto. Mas nos últimos anos, Deus vem me chamando com uma certa frequência e regularidade para jejuns prolongados. E foi só quando eu cheguei nesse jejuns de 40 dias, que eu tenho repetido mais, que eu comecei a perceber com a clareza como nunca antes o impacto que o jejum tem na mortificação da carne. Quando as pessoas me perguntavam, pastor, qual a diferença de um jejum prolongado e um curto? Eu sempre brincava dizendo só a duração. Mas hoje, honestamente, eu acrescento essa resposta. Eu digo o nível de mortificação. Quanto maior a frequência, ou jejuns prolongados ou mais frequentes, você percebe uma mudança no nível de mortificação. Em 2018, quando Deus me chamou meu primeiro jejum de 40 dias, eu entrei em crise profunda. Quando as pessoas me perguntam por quê, eu digo, olha, são muitas respostas, mas uma delas, meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, barraqueiro por natureza. Quase toda manhã que eu acordo, eu mal abro os olhos, eu brinco, eu já falo para mim mesmo, você é crente e é pastor, se comporte. Eu brinco, eu mal dei a primeira espreguiçada, o Espírito Santo já está sussurrando no meu ouvido. Fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. E às vezes eu viro a cara para ele, dou de cara com Kelly, minha esposa, dizendo, seja mais doce, meu amor. Mas durante 40 dias de jejum, nada e ninguém me irritava. Só um colérico vai entender o quão perplexo eu fiquei. Nada me irritava. Minha esposa, quem conhece ela de perto, sabe que é um doce de pessoa, mas ela ficava tirando onda com a minha cara. Ela parava na minha frente, olhava diferente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? É quase como se ela dissesse, que homem manso é esse que eu não reconheço? Ela dizia, amor, você está tão calmo. Eu dizia, você não imagina por dentro. É uma paz. Aí as pessoas perguntam, pastor, mas era ruim? Eu falei, não, era maravilhoso. Então se era bom, porque a crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia, é o temperamento. Mas o temperamento não mudou enquanto eu jejuava. A parte boa de liderança do colérico estava lá, purificada pela oração. Agora a parte ruim, que é a carnalidade. A carne, como diziam os antigos, apanhando que nem cachorro. 40 dias sem comida, só na água, sem entretenimento, Bíblia e oração. Ela estava lá estribuchando no chão. Não tinha força para nada. E Deus começou a me abrir a mente, entender, não só o quando, mas o porquê jejuar. Mas uma coisa do porquê é a gente falar do impacto na nossa vida enquanto indivíduos. E outra é falar do impacto coletivo enquanto corpo de Cristo. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. E agora eu gostaria de passar de alimento líquido para alimento sólido. Vamos para a conversa madura agora. Jesus disse que enquanto o noivo estava presente, seus discípulos não jejuariam. Mas quando o noivo fosse tirado, eles iriam jejuar. Isso faz a gente pensar no que determina o início do tempo de jejum dos discípulos de Jesus. Mas o que a gente não para pensar é que Jesus não falou só de quando o noivo se ausentasse os primeiros dias.
Mas durante todo o tempo da sua ausência, até a sua volta, a igreja deveria jejuar. No entanto, eu ouso dizer a você que o jejum terá um papel significativo no tempo do fim, para a preparação da vinda de Cristo. E eu quero tentar te mostrar isso. Eu vou ter que resumir pelo tempo, mas eu peço que você me acompanhe. Em Atos, no capítulo 3, nos versos 19 a 21, Pedro, ele está pregando sobre Jesus. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério, sejam apagados os vossos pecados. E ele diz assim: envie ele o Cristo. Quando ele diz envie ele o Cristo, ele está falando da segunda vinda, não da primeira. Até porque Cristo já tinha vindo, morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus. Ele diz: envie ele o Cristo, qual convém que os céus recebam. Outras traduções diz: segurem, contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Resumindo, Cristo será enviado a segunda vez, mas os céus estão segurando ele para que ele não venha sem que primeiro aconteça a restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Então agora não me importa qual é a sua cronologia escatológica, qual é a sua linha teológica a respeito dos eventos do tempo do fim. Cristo não volta sem que haja primeiro a restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Agora observe, ele não está falando só do cumprimento de profecias. Tem muitas profecias para cumprir? Tem. Mas ele está falando de profecias que já se cumpriram e terão cumprimento replicado. Isso se chama restauração do que foi dito pelos profetas. Aquilo que já aconteceu terá cumprimento replicado no tempo do fim. E aqui a gente tem um filtro para diminuir esse grande volume de profecias e concentrar em algumas que vão chamar nossa atenção. Uma delas, o foco dessa conferência, estamos pregando avivamento, o fogo do Espírito, aquilo não só que Deus já está fazendo, mas que de maior e extraordinário Ele fará. Uma dessas profecias merece a nossa atenção. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá nos últimos dias. Essa é a declaração de Pedro. Joel diz: e acontecerá depois disso, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Quando Joel começa o verso 28, ele começa dizendo: e acontecerá depois disso. O que significa depois disso? Tem duas possibilidades. Primeira, Deus reivindica uma preparação. E ele está dizendo: se as exigências que ele estabelece forem atendidas, haverá uma consequência, um derramar do Espírito. A outra possibilidade: vocês vão cumprir as exigências do que eu prometi. Eu vou intervir fazendo muita coisa que foi falada. Mas uma parte da profecia vai ficar para depois. E ela vai se cumprir no outro tempo. Eu diria que as duas são verdadeiras e complementares, não concorrentes. Quando você olha a profecia de Joel no capítulo 2, se você for rápido de endereço, ache e acompanhe comigo. Joel 2, a partir do verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, dá de irasse grande em misericórdia. Verso 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnem as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Depois de tudo isso, verso 18 diz: então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Deus disse: se vocês se voltarem a mim de todo o coração, com jejum, com arrependimento, com santificação, com oração, e sempre na Bíblia e na história são essas práticas que pavimentam o caminho de todo o avivamento, sempre é fato comum. Deus disse: se vocês se voltarem, eu vou intervir. E o verso 18 diz: ele teve compaixão do seu povo. Houve resposta imediata quando eles cumpriram aquilo que Deus pediu. Qual foi a resposta? Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Outras traduções, as mais antigas, dizem a chuva temporã e a serôdia. Deus está dizendo: eu vou restaurar o ciclo das chuvas. Sem o ciclo correto das chuvas, a agricultura falhava. Quando a agricultura falhava, a economia ia ruim. Eles não tinham recursos. Deus está dizendo: eu vou mudar isso. Qual era a importância das primeiras e as últimas chuvas? As primeiras chuvas amoleciam o solo, facilitavam o trabalho da terra ser arada e receber a semeadura, o plantio. Depois vinha um período de estiagem sem chuva, então vinham as últimas chuvas. As últimas chuvas eram determinantes para o crescimento, para a maturação, para a multiplicação do fruto, para que a colheita fosse proveitosa. Deus está dizendo: eu vou restaurar tanto as primeiras como as últimas. Qual seria o resultado? Verso 24. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Verso 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Verso 26. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E agora no verso 28 ele diz: e acontecerá depois disso.
depois desse nível de restauração, depois de restaurar o ciclo das chuvas naturais, que eu vou enviar chuvas espirituais. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora preste atenção. Uma parte da profecia de Joel se cumpriu nos seus dias, mas uma parte, depois disso, ficou para frente. Quando ela se cumpre? No dia de Pentecostes. Em Atos 2, a partir do verso 15, Pedro se levanta. Depois uma multidão atônita está vendo aquele povo orando em outras línguas. Ele diz: ei, esses homens não estão bêbados, sendo ainda 9 horas da manhã, mas isso é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. E agora Pedro faz uma releitura da declaração de Joel. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias.